todos da Escola Confessional. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Abram aí na página 16. Estamos estudando comunicação através do jornal de papel, através da televisão e até da internet. Através da comunicação, nós podemos nos atualizar, saber o que está acontecendo no mundo, tá bom? Com uma boa comunicação, podemos manter as informações atualizadas sobre o que acontece em nosso bairro, nossa cidade, nosso país e nosso mundo. E as informações que recebemos ou damos mudam o nosso jeito e o jeito de outras pessoas verem o mundo. Você já assistiu uma reportagem ou leu uma notícia que o motivasse a acreditar em um mundo melhor? Conte para a turma. Algo utilizado para o mal pode ser transformado e usado para o bem da sociedade? Como? O texto que vamos ler conta como as armas recolhidas em uma campanha viraram brinquedos. Como você acha que isso aconteceu? Vamos lá? Armas de verdade viram brinquedo. O ferro de armas recolhidas na campanha do desarmamento está virando brinquedo para as crianças. Os primeiros serão inaugurados sábado na Praça Nilo Coelho, em Sapopemba, um dos bairros mais violentos da zona leste de São Paulo. O local, antigamente, um lixão clandestino que foi recuperado pela prefeitura. Ganhou gangorra, balanços e escorregador com um design especial que parecem ter asas da paz, tubos como raios de sol e muita cor. Essa ação é muito importante, pois mostra um dos principais significados da campanha do desarmamento, a implementação de uma cultura de paz no país, diz o ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, que vai cortar a fita da inauguração com o ministro Gilberto Gil no sábado, na presença de outras autoridades. Para virar brinquedo, as armas seguem longo caminho. Depois de entregues pela população, a Polícia Federal vão parar no Exército, que as cataloga e as transporta para uma siderúrgica em Osasco. Lá são derretidas a 1500 graus e transformadas em lingotes, que viram chapas de aço em outra siderúrgica, em São Joaquim da Barra, antes de seguirem para Campinas, onde são cortadas em tiras das quais se fazem tubos metálicos. São eles que, em outra empresa, já em Itu, acabam dando origem aos brinquedos. Além de São Paulo, há planos de instalá-lo em mais capitais ou ceder material do desarmamento a escultores. Uma boa ideia, na opinião de quem há anos luta contra a criminalidade. Como há 30 anos a sociedade se articulou para formar um movimento ecológico, hoje é necessário criar um movimento pela cultura da paz, completa Eduardo Jorge, um dos idealizadores dos brinquedos. Acabamos de ler aqui, pessoal, um texto jornalístico, um texto que realmente aconteceu. Vamos lá por partes, tá? Quem escreveu esse texto foi Luciana Garbim. Vocês vão ver aqui no final do texto, tá? E foi escrito em 18 de novembro de 2004, tá? O nome do jornal, Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo. Então vamos lá, do que se trata esse texto?
Pessoal, para combater a criminalidade, desarmar a população, esse ministro teve a ideia, tá, de realizar esse projeto. Lembra lá no começo do texto que pergunta assim, ó, algo utilizado para o mal pode ser transformado e usado para o bem da sociedade? Sim, porque uma arma, ela foi construída para o mal. Dependendo quem está usando, vai ser para o mal, não é verdade? Então, assim, ela pode ser transformada para o bem, virando brinquedo. Essa foi a ideia do ministro. Desarmar a população. O que é isso? A população foi até a polícia, entregaram as armas e lembra que no texto foi dito que percorreram grande caminho, ou seja, primeiramente foi entregue à polícia, depois a polícia enviou para uma empresa e lá eles começaram a derreter essas armas, tá? E elas viraram lingotes. Tenta imaginar uma barra de chocolate. Então, aqui virou uma barra de metal. Para quê? Para transformar em brinquedos com lindos designs. Que são desenhos que tem uma boa funcionalidade também, tá? Imagine aqueles escorregadores. Alguns foram feitos com as armas e esse projeto é lindo. Então, na página 18, nós vamos entender o texto, vamos conhecer as palavras. Por exemplo, nesse texto jornalístico, nós escutamos a palavra implementação. O que é implementação? Pôr em prática uma ideia ou um projeto. Por exemplo, os ministros, os vereadores, eles têm uma ideia. Então, eles vão fazer um projeto, eles vão escrever. E o que é implementar? É colocar em prática, é fazer funcionar. Por exemplo, a ideia de transformar a arma em brinquedo é um projeto. Mas quando o brinquedo já está lá no parque, significa que foi implementado, deu certo o projeto, tá? Lingotes, barras de metal fundido para armazenamento e uso posterior. A arma derretida vira lingotes, parecendo uma barra de chocolate, mas a barra é de metal. Siderúrgica, uma empresa, uma indústria ou usina que produz ou trabalha o ferro. Por exemplo, é uma empresa que trabalha várias pessoas, tá? E eles vão derreter essas armas para depois virar o brinquedo. Eles trabalham com o ferro, tá? Na 1. Agora que você já descobriu o significado de algumas palavras do texto por meio do glossário, escolha uma delas para criar um pequeno texto. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas palavras aqui do glossário e vão fazer um texto, um pequeno texto. Não esqueçam de iniciar com a letra maiúscula, parágrafo, letra maiúscula, coloquem a pontuação direitinho, tá? Lembrando que glossário é um pequeno dicionário, ó. Aqui são algumas palavras que foram retiradas do texto, são palavras que vocês desconheciam e que agora vocês sabem o que significa. E dicionário é aquele livrinho que vocês carregam, que existem muitas palavras diferentes e quando a gente tiver dúvida é só ir lá consultar. Na 2, leia a frase e observe a palavra em destaque. Antes disso, eu vou ler aqui o você sabia? Você sabia? Design é uma palavra inglesa que dá o nome ao processo técnico e criativo usado na elaboração de um projeto. Por exemplo, no computador, no celular, no carro, tudo tem um design. O que é um design? É o desenho, tá? Mas também design significa a sua funcionalidade. Não adianta ter um desenho maravilhoso e não ter uma boa funcionalidade. Por exemplo, imaginem só um celular aí, última geração, com design maravilhoso. O que é o design? É o desenho, o formato. Mas aí você quer pesquisar alguma coisa e ele não tem funcionalidade, ele não é prático. Então, esse design, tá? Então, design abrange tudo, tanto em beleza, estética,
como também funcionalidade. Por exemplo, no texto, vocês observaram que os brinquedos tinham um design bom. Por quê? Porque além de bonito, tinha uma funcionalidade. Além do escorregador ser bonito, ter um design bonito, um formato bonito, ele tinha uma funcionalidade que era fazer as crianças deslizarem a ponto de sentir que estavam com as asas de avião. Então, tá? Design é isso, tá? Ó, todo lugar tem um design. Ó o design dessa cola. É o formato, tá? E qual a sua funcionalidade? Ó, percebe-se que tem a facilidade para abrir, para colar. Então, o design abrange tudo isso. Na 2, leia a frase e observe a palavra em destaque. Balanços e escorregador com design especial que parecem ter asas da paz. Então, o que vocês vão fazer? Na A, vocês vão escrever o nome de alguns objetos que pode ter um design variado. Pensem aí em alguns objetos que podem ter um design variado, ou seja, um desenho, um formato, uma funcionalidade variadas, tá? Podem usar aí a criatividade de vocês. Na página 19, design também é uma profissão. O profissional que trabalha nessa área chama-se designer, com E, tá? Então, design sem o E é uma profissão. E o profissional é um designer, que tem o E, tá? Agora você é um designer, escolha um dos objetos que você listou no exercício anterior e crie um design para ele. Em seguida, escreva o objeto. Por exemplo, se você falou aqui no exercício anterior, televisão, então o que você vai fazer? Aqui na página 19, nesse quadro, você vai desenhar uma televisão e com toda a sua funcionalidade, ou seja, é aonde que aperta para ligar, aonde que desliga, tá? E você vai descrever esse objeto. O que é descrever? Por exemplo, eu pego a cola aqui, ó, eu vou falar como que é essa cola. Essa cola, ela tem a pontinha amarela, ela tem um design diferenciado, ela é branquinha. Então, descrever, eu vou descrever as características da cola. Se você escolheu a televisão, você vai colocar as características da televisão. Ela tem um formato diferenciado, ela é mais fininha, então você vai descrever, tá? Na 3, junte-se a um colega e pesquise no dicionário as palavras em destaque nas frases abaixo. Em seguida, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por outras com o mesmo significado. Então, agora nós vamos precisar de um dicionário, tá? Pra gente descobrir uma outra palavra que pode ser substituída que tem o mesmo significado. Por exemplo, os primeiros serão inaugurados sábado. Então, vocês vão procurar qual o significado de inaugurados no dicionário. Aí vocês vão colocar os primeiros serão, aí vocês vão modificar essa palavra. E na de baixo a mesma coisa. Depois de entregues pela população, vão para o exército que as cataloga, tá? Catalogar e colocar numeração, alguma coisa assim desse tipo, tá bom? Então, vocês vão procurar no dicionário. Beijos, até a próxima aula.